temos traição das bravas. O presidente da Argentina, Milei, acaba de trair aí Jair Bolsonaro e seus pares. Porque mais de 60 brasileiros bolsonaristas, muitos deles condenados por tentativa de golpe de Estado, fugiram para a Argentina. Ao fugir para a Argentina, eles receberam visita do Eduardo Bolsonaro, do Márcio Van Hatten e da Júlia Zanatta, que inclusive a Polícia Federal acredita que podem ter aí facilitado a fuga desses terroristas. Eles conversaram com inúmeros parlamentares aí do governo Milei e com membros do governo Milei, e inclusive Eduardo Bolsonaro insinuou que falou com o próprio Milei, coisa que não tinha foto na época, apesar dos dois serem próximos. E disseram que, olha, esses bolsonaristas ficarão seguros aqui na Argentina. Faz algum tempinho, o Milei disse aí, ele foi perguntado pela imprensa e ele disse através do porta-voz, ele não respondeu. E olha, o Milei fala tudo o que ele quer nas redes sociais. Ele fica o dia inteiro postando no Twitter. Ele é viciado em Twitter. Ele não respondeu isso aí. Ele mandou o porta-voz dizer que o governo seguiria as leis e a jurisdição. Pois bem, eis que o governo Milei pediu e a justiça argentina, a mando do ministro brasileiro Alexandre de Moraes, acaba de expedir mandado de prisão para mais de 60 brasileiros que estão foragidos na Argentina. A melhor parte, 2 já foram presos. Em poucas horas a polícia já identificou os primeiros 2 e está atrás aí de mais de 60 aí, vai localizá-los e vai enjaulá-los. Inclusive, prevendo isso, já estava aí um pânico entre esses brasileiros. Um deles fugiu para o Brasil. Ele foi preso em Cascavel, quer dizer, ele saiu da Argentina pensando, pô, vou ser preso aqui, fugiu para o Brasil, e aí conseguiu atravessar a fronteira do Brasil, mas foi preso em Cascavel. E aí os outros, ao que tudo indica, seguem na Argentina, e aí eles terão aí o destino deles, que vai ser a prisão. Sabe qual é a melhor parte? É que muitos deles estavam em liberdade, com tornozeleira eletrônica, tal, prisão domiciliar, Thiago, ou outro regime de prisão, porque tem tornozeleira. Mas assim, estavam em liberdade. Estavam livres no Brasil. Estavam esperando aí recursos em liberdade. Outros aí, ó, só iam ser presos daqui 1 ano, talvez, daqui 2 anos. Mas não, eles resolveram fugir. E agora vão para a jaula agora mesmo. Aceleraram a própria prisão. Outros, bom, todos eles estavam em liberdade aí com tornozeleira eletrônica. Mas alguns estavam para ser presos aí muito em breve. Já estariam presos, de certo. Outros seriam presos, olha, tinha alguns aí que nem tinham sido condenados ainda, ou seja, até serem condenados. Lembre-se que são mais de 1.500. O STF já condenou 700, 800. Então não tem ainda metade para condenar ainda. Então até chegar aí a condenação deles, podia demorar 1 ano, 2, mas não. Resolveram fugir, foram presos. Estão aí alguns fugindo como ratos da polícia argentina. E agora fica um mal-estar entre a família Bolsonaro e o presidente da Argentina. O Milei foi aos Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos conversando aí com o Donald Trump, tirou uma foto com o Elon Musk, assim, com uma carinha de bobo, assim, bobão do Elon Musk, depois aí, engraçado, foi justo depois do encontro dele com o Trump que a justiça aí, a pedido do governo dele, decretou a prisão dos brasileiros. Não tem nada a ver a conversa dele com o Trump com a prisão dos brasileiros. Acho eu, né? Vai que tem. Se o Trump mandar, ele faz o que quiser. Se o Trump falar, dá a patinha, o Milei dá a patinha do seu... Ele tem um cachorro que morreu que ele diz que ele conversa com esse cachorro. Dá a patinha do seu amigo imaginário cachorro. Ele dá a patinha do amigo imaginário. É assim o Milei pro Trump. Mas o que aconteceu agora foi uma traição muito forte ao Bolsonaro. Lembremos que o Milei, ele foi esnobado pelo Donald Trump. Assim que o Trump ganhou a eleição, o Milei foi o primeiro chefe de Estado da América Latina a falar parabéns para ele. Assim, os primeiros do mundo foram o Milei, o Bukele de El Salvador e o genocida lá de Israel, os primeiros. Aí, o Trump ligou para a presidenta do México para falar com ela, de esquerda. E ela é esquerda mesmo. Inclusive, ela está fazendo uma reforma judiciária lá no México, que é exatamente para mudar o poder judiciário para que o México não possa continuar sendo aí uma neocolônia dos Estados Unidos. Porque muitas vezes o que acontece é que essas ONGs americanas bilionárias pagam
juízes de altas cortes aí dos países em que eles querem tomar, para que esses juízes tomem decisões que sejam boas para os Estados Unidos. Aconteceu no Brasil, a gente viu o que aconteceu com o Lula, né? Lembra disso? Aí o que acontece? A gente vê que esses vários juízes aí de instâncias superiores, até inferiores também, viu? De todas as instâncias eles fazem isso. É só ver o Sérgio Moro, o Dallagnol, etc. Mas vários juízes vão a eventos e tal, e esses eventos são bancados e ganham, às vezes ganham uma grana enorme para dar palestra e tal, uma palestrinha pequenininha, um dinheiro enorme, por ONGs aí ligadas à CIA, ao Estado americano. E aí o que acontece? Sabendo disso, o governo mexicano fez uma reforma judiciária para que o povo escolha os novos juízes que terão no México. E aí você fala, pô, Thiago, mas não é perigoso o povo escolher os juízes? Porque, nossa, aí se vem aí, imagina os bolsonaristas escolhendo os juízes do Brasil, a gente tá ferrado. Só que ela colocou alguns requerimentos aí, alguns requisitos para serem juízes, que a extrema-direita odiou, e que a direita neoliberal aí, o governo Biden até ameaçou o México e tudo mais. O ex-presidente do México cortou relações com os Estados Unidos, falou que não conversava mais com os Estados Unidos, os países se relacionam diplomaticamente, mas ele não conversava mais. Por quê? Porque eles colocaram requerimentos para que seja só gente, praticamente assim, gente honesta, que não tenha gente aí de direita, extrema-direita. E aí deu ruim, né? Então, mesmo assim, o Trump ligou para ela, e não para o Milei. Aí o Milei se convidou para ir para os Estados Unidos, se convidou, cara, aquela pessoa que te liga e fala, oi, posso ir na sua casa? Vamos tomar aí uma cervejinha, um vinho aí na sua casa. E fica se convidando para ir para sua casa. Você conhece alguém assim? É o Milei com o Donald Trump. E aí, o melhor é que 80%, 90% do tempo que ele ficou lá, inclusive na casa do Trump, lá em Mar-a-Lago, que é uma baita mansão aí, cabe mais de 1.000 pessoas, o Trump não estava nem perto dele, nem ligou para ele. Falou, quer vir em casa? Vai, fica lá, vai. Agora, o que acontece é o seguinte, o Milei tá traindo a família Bolsonaro. Não ficou bom. Eduardo Bolsonaro já teve aí um baque que tentou aí uma declaração do Trump pró-Bolsonaro, porque foi avisado aí que a coisa vai ficar feia pro Bolsonaro, porque descobriram mensagens novas aí do Tenente Coronel Cid que ligam diretamente o Bolsonaro à trama golpista e estão reavaliando se o Tenente Coronel Cid vai ser preso ou não. Inclusive, no próximo vídeo aqui do Plantão Brasil, eu vou falar com muitos detalhes desse caso aí. O Cid pode ser preso a qualquer momento, tá? Lembremos, ele foi preso faz uns 3, 4 meses e desmaiou. Ele foi preso, ficou um tempão preso, falou mais coisa na delação e aí foi solto. Se o Cid é preso e a delação dele é revogada, vai preso não só ele, o pai dele e a esposa dele também vão. A esposa dele que tem mensagens dela dizendo que o Bolsonaro era o chefão da quadrilha e o Bolsonaro mandou fechar estradas. Ela com a filha do general Vilas Boas. Então veja, coisa feia aí que está acontecendo aí no bolsonarismo. O Bolsonaro sabe disso, sabe melhor que a gente dos crimes que cometeu e das provas que o Alexandre pode ter. O Alexandre cobrou essa semana a prisão do Bolsonaro e dos outros. Ele não citou o nome Bolsonaro, mas eu mostrei aqui a fala do Alexandre. Quem não viu, veja o vídeo aí de hoje de manhã. Eu mostro a fala do Alexandre de Moraes, que é claríssima. Ele cobra os órgãos de investigação, Polícia Federal e PGR, para que tenha punição. Ele falou, olha, não tem pacificação se não tiver punição. Os órgãos institucionais têm que aí se debruçar para punir os culpados. Aí ele fala não só quem invadiu a sede dos 3 poderes, mas também aí todo mundo. Todo mundo. O Alexandre tá tão bravo quanto a gente. Eu gostei da fala dele, que não é a primeira vez, e ele não faz isso sempre, porque ele sabe o poder que tem as palavras dele, que a imprensa pode distorcer e tudo mais. Então ele sabe que qualquer palavra dele, o Alexandre de Moraes, vai ter bolsonarista atacando, vai ter aí a esquerda repercutindo, claro, mas a imprensa provavelmente distorcendo, porque esse é o papel da imprensa. Sempre lembremos que a Folha já defendeu aí ativamente, o Estadão também, que olha, o Alexandre de Moraes está passando dos limites, olha, você está defendendo a democracia, mas até que ponto que vai essa defesa da democracia? Ou seja, tem que ter limite para o Alexandre. Já defenderam isso, em editorial até. A Folha que deixa o Bolsonaro escrever aí, não ele escrevendo, né, mas assinado pelo Bolsonaro, artigo falando sobre temos que aceitar a democracia. Autor Jair Bolsonaro. Aí você vê a imprensa brasileira. Então ele falou, uma vez ele falou no começo de 2024, ele chegou a falar no meio de 2023 e falou agora essa vez, que ó, ele deu aí todos os recados de que ele também está, tanto quanto a gente, impaciente com a demora nas investigações e a demora para pedir a prisão deles, que é só pedir que ele assina, tá? Então, veremos aí os próximos passos. E aí,
No meio disso aí, o Eduardo Bolsonaro desesperado, todo mundo em pânico aí no bolsonarismo, teve aí ataque terrorista essa semana no STF, os ministros todos aí começaram a falar que tem que punir os responsáveis pelo dia 8 de janeiro, acaba com a anistia, esquece a anistia. Em Brasília morreu o assunto anistia, já era, ninguém consegue. O Eduardo Bolsonaro fez post aí desesperado nas redes sociais, o Bolsonaro fez post desesperado nas redes sociais, e aí, no que eles se agarram? Qual é a última, aquela pessoa que está sendo aí levada pela enchente, aí tem o último poste ali que está se agarrando antes de ser levado aí pela correnteza chamada democracia. Os golpistas estão se agarrando nas articulações internacionais que eles fazem. E aí, a mais próxima deles, a que eles realmente achavam, pô, nessa aqui nós temos o controle de tudo, essa aqui, esse cara tá com a gente, não abre. Olha, o Trump é dos Estados Unidos, eles veem o Trump como um cara superior a eles, isso sempre aconteceu, e o Trump vê os bolsonaristas como inferiores a ele, isso sempre aconteceu. E aí, eles olham lá pro Trump e falam, caramba, o Trump vai nos salvar, o Trump vai salvar a gente, e o Trump não dá nenhum sinal. Aí que eles olham como inferiores, assim, como do mesmo nível ali de fascismo, mas inferiores, porque é um país menor e mais pobre, que é o argentino Milei. E eles pensam, não, mas esse cara aqui tá com a gente, não abre. Esse aqui a gente pode confiar que não tem o que falar. Ele põe a mão no fogo pela gente, viu? Milei é nosso aí, ele é nosso cachorrinho. Achavam que ele, por ser argentino e o Brasil ser um país mais rico, maior, tudo mais, que o Milei ia fazer igual ele faz com o Trump. Se o Trump mandar dar a patinha, ele dá a patinha. Pois bem, mandaram o Milei dar a patinha, o que o Milei deu foi uma ordem de prisão para mais de 60 bolsonaristas. Vamos todos pra jaula. Pensaram, não, a Argentina vai ser o refúgio. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita.